Olá, minha gal crocheteira, tudo bem com vocês? O meu nome é Mariana Letícia, também conhecida como Flor, e esse é o segundo vídeo da nossa oficina de crochê, Crochê Consciente. Essa oficina recebe o apoio da Lei Paulo Gustavo e também da FUNCAP de Aracaju, Sergipe. Para a aula de hoje, eu escolhi fazer uma peça simples, fácil, rápida e que também vai nos ajudar a entender melhor os pontos que a gente estudou na primeira aula. A peça escolhida foi essa bolsa. Eu achei o design dela incrível. É fácil, mas pela brincadeira dos pontos, vai dar, né, esse charme aqui. No vídeo também tem algumas dicas para mudança de cor, entre outras, e eu espero que vocês gostem. Vamos assistir. Então, minha gal, para a gente compor a primeira peça da oficina, eu trouxe duas cores aqui. Vou continuar com a linha Amigurumi, que foi a linha que eu expliquei no primeiro vídeo, tá? Essa daqui é a cor limonada. Estou utilizando essa também, que também é Amigurumi, na cor pedreira. Essa é opcional, eu vou usar apenas para fazer alguns detalhes, que também vou acabar explicando como vocês vão alterar a cor do novelo quando vocês precisarem. Uma tesoura e uma agulha de crochê 3,5. Vocês podem estar fazendo essa confecção com qualquer linha, com qualquer agulha. É só seguir as recomendações e entender o tamanho que vocês vão querer para essa peça, ok? Irei começar com a cor verde. E com a cor verde, eu vou começar fazendo o nó corrediço, né? Pegamos a nossa agulha, inserimos de dentro para fora aqui a nossa linha, damos uma volta na própria agulha, formando esse nozinho, e aqui laçamos aqui a agulha e puxamos o fio. E aqui a gente ajusta, ok? Feito isso, eu vou iniciar com 30 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou fazer 30 correntes aqui, tá? Feito aqui 30 correntes, eu vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Agora vou contar 1, 2, 3 que eu fiz, mais uma. E na quarta corrente, na quinta, na verdade, né, eu vou laçar aqui a minha agulha e vou fazer um ponto alto, certo? Contamos 1, 2, 3, 4 na quinta. Laço a agulha, um ponto alto. Laço aqui, ficam com 3 laçadas na agulha, dou uma laçada, tiro 2, fico com 2, laço novamente, tiro 2. Laço aqui, vou na próxima corrente, faço outro ponto alto. Laço, tiro 2, laço, tiro 2. E assim, a gente vai fazendo ponto alto em cada corrente aqui de base do nosso trabalho, certo? A gente vai fazendo até ali o final. Vocês podem estar fazendo essa bolsa também em qualquer tamanho, tá? Maior ou menor, gente. Com essa mesma base aqui que eu vou ensinar a vocês.
Voltei, estou aqui na minha última corrente de base, na minha corrente número 30. E chegando nela, vamos fazer 5 pontos altos juntos nessa mesma corrente, certo? Vou inserir aqui, nessa corrente aqui, o meu primeiro ponto alto. Inserir mais outro, meu segundo. O terceiro. O quarto. E o quinto, nessa mesma corrente aqui de base. Dou minha laçada e agora a gente vai voltar aqui, percorrendo esses pontos altos, certo? Lacei aqui na minha agulha, venho no próximo ponto alto aqui de base, insiro aqui. E esse fio a gente já vai escondendo para depois arrematar. Eu gosto sempre de esconder ele pegando o fio, porque eu já sinto já que ele já vai já arrematando por si só. E sem esquecer nenhum desses pontos aqui de base, a gente vai percorrendo para que fique a mesma quantidade de ponto dos dois lados. Estou fazendo aqui o meu penúltimo ponto alto. E agora, como é que a gente vai finalizar essa volta daqui? Vamos pegar... Vocês lembram que a gente fez 5 pontos altos aqui nesse último ponto de base, né? Voltamos aqui fazendo um em cada ponto. A peça tá ficando assim. E nesse lado de cá, temos que finalizar dessa mesma forma, tá? Daqui. Então, a gente vai pegar nessa correntinha daqui, que é como se fosse o próximo ponto, esse daqui. E vamos fazer 4 pontos altos aqui. Fazendo aqui o primeiro. Fazer o segundo ponto alto. O terceiro ponto alto. E o quarto ponto alto. Por que a gente fez 4? Porque esse daqui, que foi o primeiro que a gente iniciou, vai contar como o primeiro, tá? E vai acabar ficando igual a essa parte. Uma parte sempre tem que ser igual à outra, tudo bem? Agora a gente vai aqui contar. 1, 2, na terceira corrente aqui de base desse primeiro ponto, a gente insere aqui a nossa agulha, laçamos aqui a linha e fazemos um ponto baixíssimo, pegando esses dois aqui e fechando. Só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, a gente precisou fazer aqui essa volta para começar a se iniciar a base da nossa bolsa. E ela também ir subindo, tá vendo? Na próxima volta, que é a segunda, vamos subir 3 correntes. Essas 3 correntes, elas se configuram como o primeiro ponto alto, certo? Laçamos aqui e vamos seguir fazendo ponto alto por cada ponto de base,
que esse próximo ponto alto aqui, vamos fazer um ponto alto. Laçamos no próximo ponto alto. No próximo ponto alto. E assim a gente vai seguindo, fazendo apenas um ponto alto para cada ponto alto de base. Até a ponta, onde a gente vai seguir com os nossos aumentos. Cheguei aqui na ponta. Cheguei aqui na ponta, gente, onde tem os 5 pontos altos juntos, tá vendo? E aqui a gente vai começar a fazer aumentos novamente. No primeiro ponto alto aqui, vamos fazer 2 pontos altos. No mesmo ponto alto de base. Laçamos e vamos continuar fazendo 2 pontos altos juntos para cada ponto alto de base nos próximos 4. Estou aqui no segundo, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Tá? Vejam como é que eles ficam. Para entender como é que a gente faz também como fica 2 pontos altos, né? Como eu também falei na outra aula. E sigo aqui fazendo 2 pontos altos para cada ponto de base aqui desses 5, tá? Fiz aqui meu terceiro, vou vir no quarto ponto, fazer 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. E aqui agora no meu último ponto, fazer mais 2 pontos altos. Ficando assim. Agora, vamos espelhar essa parte daqui, né? Fazendo novamente um ponto alto para cada ponto de base. Então, aqui no próximo. Fazemos apenas um ponto alto. Um ponto alto. E assim a gente vai seguindo até novamente ali na ponta onde a gente vai fazer os outros aumentos, tá? Para a peça ficar igual. Então, vou fazer aqui os meus pontos. E quando chegar aqui, eu volto novamente. Cheguei aqui no final, já tô aqui no início dos meus 5 pontos, tá vendo? No mesmo ponto de base. E novamente eu vou fazer os aumentos. Vou aqui no primeiro, faço os meus 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vou para o próximo ponto. Insiro 2 pontos no mesmo ponto alto de base. Aqui o terceiro, 2 pontos altos juntos. O quarto. E o quinto, gente, a gente já iniciou com um ponto alto. E agora a gente vai fazer apenas um, tá? Nesse mesmo ponto aqui de base. E agora a gente finaliza, como a gente finalizou a carreira anterior, na última corrente aqui
de base, que simboliza um ponto alto, que é na terceira, a gente faz um ponto baixíssimo. E assim a gente finalizou a segunda parte. Eu vou deixar a base desse tamanho, tá? Da minha bolsa. E eu acho que tá suficiente para a gente fazer uma bolsa linda e aprender nessa aula, certo? Vocês podem estar fazendo mais aumentos e aumentar ainda mais a base. Eu não sugeriria mais fazer aumentos em todos os pontos aqui da base, tá? Mas você pode estar fazendo aumentos aqui sempre nesses 5, trabalhando como você queira, e aumentar um pouco mais aqui para fazer uma bolsa maior. Mas para essa aula, esse tamanho será o suficiente. Terminada essa volta, vamos agora para a terceira. Eu vou fazer uma carreira de ponto altos reta aqui, sem mais aumento algum, tá? Então, vou iniciar com 3 correntes, simbolizando aqui o meu primeiro ponto alto, dou a minha laçada e venho aqui no próximo e faço um ponto alto. Venho nesse próximo, um ponto alto. E essa carreira vai ser sem aumento nenhum. A gente vai apenas fazendo ponto alto para cada ponto alto de base. Cheguei aqui, né, na minha ponta, onde tem meus aumentos. Eu não vou fazer aumento mais nenhum. Vou apenas fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base. Vai ficando dessa forma. Tô aqui no meu último ponto aqui, né, da ponta. E agora eu sigo, né, minhas laterais aqui, sem fazer aumento. E eu vou seguir, gente, da mesma forma, até chegar aqui nessa ponta novamente. Chegando aqui, eu volto com vocês para a gente fechar juntos. Cheguei aqui no meu último ponto, e como eu sei exatamente que é meu último ponto, quando a gente estica aqui a peça, dá para ver que esse ponto daqui, ele se encaixa com esse, certo? A gente já preencheu esse, no caso é o nosso último, e esse ponto daqui, ele já é a ligação desse daqui, que é o que a gente iniciou, tá? Sempre bom a gente prestar atenção para não aumentar a peça sem querer. Feito o último ponto, vamos contar novamente 1, 2 na terceira corrente, que é o nosso primeiro ponto alto aqui de base. A gente faz um ponto baixíssimo. E assim terminamos a nossa terceira volta. O nosso trabalho ele vai ficando assim. Agora ele já tá subindo, tá? Feito o ponto baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha, vou cortar o fio, de maneira que fique, né, tenha um espaço para o meu arremate. Puxo aqui. E agora venho com a minha outra cor.
que é para começar a fazer os detalhes da peça, tá? Como eu falei, é opcional. Peguei aqui minha nova cor e para trocar a cor, gente, tem algumas formas de fazer. Eu cortei aqui a linha porque eu fiz um ponto baixíssimo, mas quando eu trocar novamente eu vou ensinar outra forma de troca, tá? Mas para inserir o fio aqui, você pode estar colocando o fio dentro aqui do ponto que você vai iniciar, fazer um nó e depois trabalhar, né? Dá um nó e dá outro nó. E aqui você pode inserir a agulha e fazer o trabalho. Tá certo? A segunda forma, que é a forma que eu faço, é mais simples. Eu pego aqui a linha, simplesmente insiro a agulha aqui dentro, né? Onde eu vou iniciar. E laço aqui, pego e faço uma correntinha aqui e puxo, certo? Aqui eu vou fazer mais 2 correntes. Vocês podem estar fazendo com a mesma cor de linha, né? Vou dar minha laçada e agora eu vou fazer uma carreira de meio ponto alto, tá? A gente vai agora treinar mais um pouquinho aqui os pontos que a gente aprendeu. Vamos fazer meio ponto alto em cada ponto aqui de base. Laço, venho no próximo, faço meio ponto alto, já estou aproveitando para arrematar o meu fio. Meio ponto alto, sem nenhum aumento, tá, gente? Apenas meio ponto alto para cada ponto alto de base. Se vocês ainda têm dúvida de como fazer os pontos, ou estão sentindo um pouco de dificuldade nessa aula, volte à primeira aula, que lá tem, né, mais explicado, tem um treino para a gente fazer, para deixar ainda mais pronto para essa etapa. Vamos apenas fazendo meio ponto alto para cada ponto alto de base. E a peça ela vai ficando assim, ó. Cheguei aqui no penúltimo ponto. Vou fazer agora aqui o meu último junto com vocês, tá? Dou aqui minha laçada, venho aqui no meu último ponto e vou fazer aqui meu meio ponto alto. Eu dou minha puxada aqui e para quem também mudou o fio, tá fazendo com outra cor de linha, né? Eu não vou terminar o meu meio ponto alto, tá? Quem tem a mesma cor de linha pode terminar normalmente e fazer um ponto baixíssimo. Eu não vou terminar aqui o meu meio ponto alto, tô com 13 laçadas na agulha. Eu vou alterar novamente a minha cor, tá? Deixo aqui um pouco de fio para o meu arremate. Insiro aqui a minha cor verde, que eu voltarei a trabalhar, e termino o meu meio ponto alto. Faço aqui os meus ajustes na linha, certo? Vou aqui fazer o meu ponto baixíssimo, agora com a cor verde, ok? E antes de começar a próxima volta, eu vou amarrar o meu fio verde no outro. Dar aqui um nozinho ou 2.
E aqui eu já posso cortar a linha que a gente estava utilizando. É mais uma das formas, né, de alterar aqui a cor que a gente estava trabalhando antes. Se ficou com muita dificuldade de fazer isso, pode fazer como ensinei na outra carreira, tá? Agora que voltamos aqui para a cor verde, eu vou fazer 4 correntes, simbolizando o meu ponto alto duplo. E agora, vamos fazer uma carreira completa em ponto alto duplo. Só que nessa volta eu vou fazer mais uma corrente aqui de separação, pois eu vou fazer um ponto alto duplo e um ponto de separação entre eles, ok? Então, a gente com 5 correntes, 4 mais uma aqui de separação, vamos fazer 2 laçadas na agulha. Vamos pular o próximo ponto alto de base. E no terceiro, aqui é o primeiro que a gente tá, pulamos o segundo, no terceiro, fazemos ponto alto duplo. Inserimos, puxamos o fio, ficando com 4 na agulha. Laçamos, tiramos 2, laçamos, tiramos 2, e laçamos, tiramos mais 2. Ok? Se você não quiser esse espaço, você pode estar fazendo ponto alto duplo sem o espaço, ok? Eu estou fazendo porque eu realmente quero esse detalhe. Então, vou fazer mais uma corrente, laço 2 vezes, pulo esse próximo ponto aqui de base, no próximo faço ponto alto duplo. Separado por uma correntinha. E esse vai ser o padrão de toda a volta. A gente sempre vai pular aqui um espaço de base e no próximo, ponto alto duplo. Separados por uma correntinha. Laço, pulo mais um aqui de base e no próximo, ponto alto duplo. Separados por uma correntinha. E ele vai ficando assim, bem bonito. Eu vou continuar aqui fazendo esse mesmo padrão, né, por toda a volta. Sempre tomando cuidado para separar apenas uma corrente, tá? E um ponto aqui de base, para não ficar muito aberta a bolsa. E a gente vai seguindo até o final da volta. Vou finalizar aqui por toda a minha volta. E aqui eu volto, né, pra gente finalizar juntos. Voltei. Tô aqui para fazer agora o meu último ponto, né, de base. Tô com 2 aqui para terminar. Vou fazer minha corrente aqui de separação, dar 2 laçadas, pular um ponto de base e no último aqui eu vou fazer o meu ponto alto duplo. Antes de finalizar o ponto alto duplo, quando apenas tiver 2 laçadas aqui na agulha, eu vou voltar com a outra cor, deixando sempre um pouco de fio para o arremate, e vou finalizar com ela aqui, tá? Finalizada, eu vou unir aqui as 2 partes, para não correr risco de soltar essa linha. Vou dar 2 nó. Já posso cortar aqui a verde. E com essa nova cor, eu não vou fazer uma corrente de separação para finalizar, porque no meu caso, não deu aqui outro ponto aqui de separação, né?
para fazer a corrente, que eu só faço a corrente de separação para pular um ponto e também não quero fazer aumento, mas vocês podem estar optando por fazer uma corrente de separação, um aumento aqui e na próxima já seguir corretamente, né? Aqui finalizar dessa mesma forma com um espaço. Mas eu tô tranquila, vou apenas contar aqui, né? Uma, duas, três e na quarta corrente, fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Assim finalizamos essa volta. O trabalho tá ficando assim, gente. Nossa bolsa ela já tá aumentando já, né? E criando uma forma. Nessa próxima carreira, eu vou fazer 2 correntes de separação, simbolizando meio ponto alto, e vou repetir essa carreira daqui com essa cor, tá? Faço uma laçada entre um ponto alto duplo e outro, onde tem essa corrente, eu vou fazer meio ponto alto. Laço, aqui no ponto alto duplo, eu faço meio ponto alto. Laço entre um e outro, meio ponto alto. E assim eu vou fazendo esse mesmo padrão por toda a volta, né? Eu vou fazendo meio ponto alto entre cada um dos pontos na corrente de separação e meio ponto alto em cada ponto alto duplo de base, tá? E a gente vai fazer assim até o final da volta. Já estou aqui no final de mais uma volta. Tá faltando apenas um ponto aqui para eu finalizar. Vou dar minha laçada, inserir aqui minha agulha e puxar para fazer meu meio ponto alto. Mas antes de finalizar, eu vou vir aqui com o meu fio verde novamente e finalizar o meu ponto, tá? Ajeitar aqui a linha. Vou dar aqui o meu nó. Já posso cortar o meu fio cinza. E com o fio verde, eu vou dar o meu ponto baixíssimo aqui na minha segunda corrente de base. Nosso trabalho tá ficando assim, gente. Eu particularmente tô amando. Para essa próxima volta, ela será composta de ponto alto, para quem já quiser ir adiantando. Vou fazer aqui 3 correntes para dar altura por meu ponto, dou minha laçada e vou fazendo ponto alto em cada ponto aqui de base, tá? Sem fazer nenhum aumento, nem nenhuma diminuição. A gente vai fazer pontos altos para cada ponto aqui de base. Ele vai ficando desta forma. Eu vou fazer aqui essa carreira toda em ponto alto e no final eu volto com vocês para a gente finalizar a carreira juntos, tá? Percorri aqui minha volta e estou aqui já finalizando aqui essa carreira aqui de ponto alto, faltando apenas alguns pontinhos aqui para finalizar junto com vocês. Penúltimo ponto alto e agora o meu último ponto alto aqui de base. Feitos os pontos altos, a gente conta 3 correntes e na terceira fazemos o ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo,
Agora, essa próxima carreira vai ser composta por ponto baixo. E como é que eu faço o ponto baixo aqui a partir desse ponto? Eu costumo fazer da seguinte maneira. Eu faço uma corrente e dentro dessa corrente aqui, né, que é o ponto alto que a gente está trabalhando, eu faço um ponto baixo. Por que eu costumo fazer assim? Porque o ponto baixo para mim, e acredito que para os principiantes, para continuar a fazer o ponto, é muito difícil de se ver. E às vezes nessa correntinha, você se perde de vê-la, se colocar só ela, tá? Então eu costumo colocar um ponto baixo aqui e no final eu sempre vou finalizar pegando dentro desse ponto, ok? E não na corrente que eu fiz. Então, feito o primeiro ponto alto aqui, ou ponto baixo, a gente vai seguir fazendo ponto baixo para cada ponto aqui de base, tá? E essa vai ser a nossa última carreira de explicação, porque depois vai começar trabalhos de repetição. E eu vou explicar como é que a gente vai fazer, certo? Então, vamos finalizar aqui, fazendo todo em ponto baixo. E aqui eu retorno para explicar como é que vai ser feita as próximas carreiras. Estou aqui chegando nos meus últimos pontos baixos. Fazer aqui meu último ponto. Feito isso, eu vou vir nesse ponto baixo aqui, não na correntinha, tá, gente? Nesse ponto baixo e finalizar com um ponto baixíssimo. Nosso trabalho ele tá ficando assim. E agora o que é que vai acontecer? Para não ficar muito longo o vídeo, eu vou explicar como é que a gente vai fazer os próximos padrões. A gente vem feito ponto alto, né? Essa daqui é ainda a base do nosso trabalho, não conta. Eu tô contando esse ponto alto aqui, essa carreira de ponto alto, que é a última dessas, antes de chegar na outra cor, como a primeira do padrão, ok? Então, começa o padrão com um ponto alto, depois a gente vai mudar a cor, fazer essa sequência aqui, meio ponto alto, uma carreira de ponto alto duplo, separados por uma correntinha, e outra de meio ponto alto. Vamos repetir a carreira de ponto alto, tá? Igual essa daqui, e vamos finalizar com uma de ponto baixo. Depois a gente vai repetir a mesma coisa. Uma carreira aqui de ponto alto, 3 correntinhas, e vamos seguindo fazendo ponto alto para cada ponto baixo aqui de base, tá? Finalizando aqui, a gente vai trocar o fio e vai repetir essas carreiras. E depois voltar para essa de ponto baixo. Eu ainda não sei quantas eu vou fazer, tá? Só que a partir do momento que eu terminar, eu vou voltar com vocês explicando quantas eu fiz, para vocês se basearem também, tá bom? Então, vão fazendo aí de vocês e eu volto para falar quantas eu fiz. Voltei, gente, aqui com mais carreiras prontas, certo? Fiz aqui no total mesmo, daqui do começo do trabalho até aqui a ponta de 24 carreiras. Havia explicado a vocês até essa carreira daqui, né? Depois segui fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 voltas aqui, seguindo o mesmo padrão que eu havia explicado. Então, né, ficou aqui esses detalhes aqui no total de 1, 2, 3, 4. E aqui eu terminei, né, com esse detalhe no meio ponto alto, certo? Fiz aqui uma carreira de ponto alto duplo, terminei com essa de meio ponto alto e para mim esse tamanho está suficiente. Aqui agora eu vou explicar aqui em altura quanto ficou. Para quem está fazendo com outra linha, ficou no total de 26 centímetros. E de largura, a nossa bolsa ficou com 23 centímetros e meio, tá? Dá para colocar um livro dentro aqui e mais algumas coisinhas. Após essa parte agora aqui, né?
do corpo da bolsa, a gente vai para a alça. Eu acabei colocando aqui marcadores, né? Contei quantos pontos estava dando aqui, para ficar certinho cada lado. O meu aqui deu 30 desse lado e 30 desse. E eu deixei aqui separado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui de cada lado. Você pode estar deixando 6, 5, 4, o quanto vocês quiserem, tá, gente? O importante é estar aqui dos lados certinho. Você vê que ela assim, ela já fica já com a impressão de onde você vai colocar os pontos, mas é sempre bom contar para não ficar torto, né? Aqui os lados. Vamos supor que seu trabalho aqui deu um lado par e outro lado ímpar. Também não tem problema, você deixar 30 de um lado e 31 aqui do outro, tá? Sempre tentar deixar o mais certinho possível aqui na quantidade de pontos, certo? Ah, e também caso você não tenha marcador, você pode estar marcando com um pedaço de fio, tá? Da cor que você está trabalhando mesmo. E você amarra aqui para saber onde você vai colocar os seus pontos, ok? Feitas as marcações, vamos começar a fazer a alça. Vou começar com a minha cor verde. Vou inserir aqui o meu fio em um dos marcadores. Inserir aqui a minha agulha, né? Fazer aqui a minha correntinha e ajustar o meu ponto. E aqui eu vou fazer 3 correntes, simbolizando o primeiro ponto alto. Feitas as 3 correntes, eu vou fazer pontos altos até chegar nesse marcador, né? Mais 6, já que eu tô fazendo 7 pontos. Já vou aproveitando aqui para arrematar esse fio. Fiz 4. 5. 6. E aqui agora, no meu marcador, vai ser o 7º ponto que eu vou fazer. 7. Vou tirar aqui o marcador. Feito os 7 pontos, eu vou virar o meu trabalho. Vou fazer a carreira de ponto baixo, tá? Então, eu vou vir aqui, fazer uma correntinha e aqui fazer um ponto baixo. E vou fazendo aqui ponto baixo nesses pontos. Vai ficar no total de 7 pontos baixos. Eu vou tentar seguir esse padrão que a gente vem fazendo dentro dessa alça, tá? Então, aqui sigo fazendo ponto baixo. Ponto baixo. E aqui nesse último, ou podemos pegar nessa última correntinha aqui, ou vir aqui dentro e fazer um ponto baixo, certo? Vamos virar aqui o trabalho. Vamos fazer carreira agora de ponto alto, 7 pontos altos aqui. 3 correntes, simbolizando aqui o primeiro ponto alto, e vamos fazer pontos altos aqui nessa volta. Antes de terminar esse último ponto alto aqui, inserir aqui no meu último, lacei aqui, tirei 2, vou alterar o meu fio. Vocês podem estar fazendo, né? Mesmo quem está fazendo aí com 2 cores, uma cor só essa alça. Eu vou alterar porque eu acho que vai ficar
ainda mais bonito o design. Deixa eu ajustar aqui essa linha. Vou dar aqui meu nó. Aqui eu já posso cortar esse meu fio. Vou virar aqui o meu trabalho. E em vez de eu fazer aqui 2 correntes para iniciar aqui essa volta, eu vou fazer diminuições, certo? Eu vou vir aqui nesse próximo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. E nesse segundo ponto, eu faço minhas 2 correntes. Laço e vou fazer meio ponto alto aqui nesse próximo. Tô com 2 meios pontos altos, laço novamente, faço o meu terceiro. Laço novamente, faço aqui o meu quarto. Vou laçar, não vou fazer esse último aqui, gente, pois vai ficar outra diminuição, certo? Vou inserir aqui no meu penúltimo. Subir aqui o fio, tô com 3 laçadas. Volto com a minha cor verde. Vou virar agora o meu trabalho. Vou vir novamente fazendo outra diminuição. Agora eu vou vir nesse próximo ponto, meio ponto alto aqui, e fazer um ponto baixíssimo. Faço 5 correntes, sendo 4 simbolizando um ponto alto duplo, mais uma corrente de separação, pulo uma corrente aqui de base, ou meio ponto alto de base, e no próximo faço um ponto alto duplo, certo? O trabalho vai ficando assim. Antes de terminar aqui meu ponto alto duplo, eu troco novamente o meu fio. Troquei aqui o meu fio, vou cortar aqui o verde. Vou virar o meu trabalho. Agora eu já não vou fazer mais diminuição, tá, gente? Agora eu vou fazer aqui 2 correntes, laço, fazer aqui carreira de meio ponto alto, né? Faço meio ponto alto aqui nesse meio, laço novamente, conto aqui 1, 2, 3 e na quarta eu fecho aqui o meu meio ponto alto. Antes de fechar, eu troco o meu fio. Já troquei o fio e já também cortei aqui a linha. Viro o meu trabalho. E agora continuaremos seguindo o padrão. 3 pontos altos, aqui a gente vai fazer carreira de ponto alto. Viro aqui o trabalho, faço uma corrente, um ponto baixo aqui nesse primeiro ponto. A gente já tá seguindo o padrão. Faço aqui carreira de ponto baixo. Viro aqui o trabalho, 3 correntinhas.
Faço outra carreira aqui de ponto alto. Tá vendo? Aqui já vai subindo já a nossa alça. Eu vou subir aqui mais voltas, seguindo esse mesmo padrão. Agora não vai ter mais diminuição, a gente vai seguir a alça com 3 correntes, sempre, tá? 3 pontos, né? Sempre fazendo essa sequência. 3 pontos altos, 3 pontos baixos, 3 pontos altos. Uma carreira de meio ponto alto, uma carreira de ponto alto duplo, carreira de meio ponto alto, tá? Para não ficar tão cansativo, eu vou mudar apenas mais uma vez esse detalhe, certo? Para não ficar mudando tanto. E depois que eu fazer mais um detalhe com essa cor cinza, eu vou fazer apenas com a cor verde, tá? Até subir. Eu vou fazer aqui minhas carreiras só para eu entender quantos centímetros eu vou fazer, quantas voltas também eu vou fazer, e volto para a gente fazer o outro lado, tá? Vamos ter que fazer uma reta com essa, fazer uma reta aqui também, e a gente vai unir em cima, certo? Vou só fazer essa daqui, entender quantas voltas eu vou fazer e volto para explicar para vocês o tamanho tudo certinho. Finalizei aqui a minha corda, fiz o total de 39 pontos e aqui em centímetros ficou o total de 45 centímetros, certo? Terminei aqui a minha última volta aqui com um detalhe, subi aqui esse cordão todo no verde. Vocês podem estar medindo de vocês e vendo se tá bom o tamanho. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado, tá? Eu vou fazer, caso você tenha sentido dúvida, volte o vídeo, tá? Porque a mesma coisa que a gente vai fazer desse lado é a que a gente fez nessa, inclusive a quantidade de pontos. Então, por mais que não seja a mesma quantidade de pontos que eu, vocês vão fazer a mesma aqui da bolsa de vocês, tá? Finalizei aqui os dois lados. Os fios aqui, daqui a pouco eu vou arrematar e vou mostrar como. Agora aqui, finalizada aqui, eu vou unir uma ponta à outra, tá? Aqui é a parte do meu trabalho da frente. Eu vou virar aqui, dessa forma. Vou pegar aqui a ponta maior, que é essa daqui. E com a própria agulha de crochê, eu vou pegar nesse primeiro ponto. E nesse primeiro ponto aqui também, tá? Entrar aqui nele. E vou inserir aqui essa agulha nos dois, fazendo um ponto baixíssimo. Que eu vou dar um nozinho aqui para unir essa ponta. Esse outro aqui também, o segundo, eu vou unir também, segundo com o segundo ponto, com um ponto baixíssimo. E o terceiro ponto aqui, o último, eu também vou unir, encaixando esse com este ponto daqui, tá? Dando um ponto baixíssimo também. Vou dar aqui outra volta, puxar aqui minha agulha, minha linha, né? E aqui eu uni uma parte com a outra. Esse nó daqui, essas linhas daqui, né? Eu posso dar um nozinho para unir uma com a outra. E aqui agora eu vou começar a arrematar todo o meu trabalho, antes da gente ir para a próxima parte. E como é que eu vou arrematar? Todas as linhas eu vou fazer da mesma forma. Já expliquei no vídeo anterior, no primeiro vídeo, né? Mas vou pegar aqui a agulha de tapeçaria ou a própria agulha de crochê. E vou arrematando aqui o fio, passando por dentro do trabalho. Passa por todo o trabalho, vai dando voltinhas aqui para a linha se perder. Tá?
estica assim, quando vê que a linha não vai mais para lugar nenhum, a gente corta o fio. Dessa forma. Vamos fazer isso com todas as linhas aqui do nosso trabalho, tá? E quando a gente arrematar todas, eu volto para fazer a última parte aqui, que é o fechamento da peça. Finalizei aqui todos os meus arremates. A bolsinha ficou dessa forma. Agora eu vou fazer um cordãozinho aqui para amarrar, que é bem rápido e bem simples de fazer, eu vou explicar, tá? Eu vou estar usando o fio cinza, né? Ou melhor, da cor pedreira. E vou estar utilizando ele fio triplo. Como é que eu vou fazer esse fio triplo? Eu pego aqui o meu fio, eu vou dividir em dois. E esses dois daqui eu vou dividir em três, certo? A parte da ponta é a que eu começo a fazer novamente. Tenho o fio, tiro até aqui a bolsa para entender melhor. Pego o meu fio, eu divido em dois. Divido em dois e divido em três. E aqui eu vou trabalhar o fio triplo. E eu apenas vou fazer correntinhas. Ciro aqui minha agulha, dou o primeiro nó corrediço. E vou fazer correntinhas. Correntinha suficiente para passar aqui nessa parte e ainda ter o fio. Então, geralmente eu costumo dar a volta aqui 2 vezes e ainda sobra um pouco de linha para eu entender que já tenho como transpassar e passar o meu fio. Eu vou fazendo aqui, né, normalmente o fio triplo trabalhando. A única parte que a gente tem que ter consideração é quando chega nessa hora aqui, onde a gente deve pegar aqui, né, onde sobrou esses fios, puxar esse fio aqui para poder continuarmos a tecer com o fio triplo. E aí a gente vai fazendo correntinhas. Apenas correntinha. Terminei aqui o meu fio, tá? A ponta aqui eu vou dar um nó bem apertado, outro nó. E aqui eu já posso cortar esses 3 fios. Dessa forma. Posso até ajeitar aqui a pontinha. E a outra ponta eu faço a mesma coisa. Dou um nó. E faço aqui outro. E corto também aqui essa ponta. Feito isso, agora é só inserir aqui na peça. Vou escolher aqui um meio. Vou inserir aqui um lado e o outro eu vou aqui transpassando. Eu vou transpassando de 2 em 2. Pulo 2, pulo 2, 2. Sempre de 2 em 2. Vou transpassar aqui rapidinho, para a gente já ver a peça finalizada. Já venho chegando aqui no final. Vou transpassar aqui e voltar a peça. Aqui agora eu já posso já ajeitar para ficar do mesmo tamanho, né? E aqui agora tá pronta a nossa peça, que você pode ajustar,
certo? Ajustar para fechar ou deixar mais folgada. E aqui você dá seu lacinho, ou um nó se você preferir. E assim a gente finaliza a nossa primeira peça. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.